Na hora que nós estivermos fazendo os exercícios, fica mais fácil da gente compreender. Ok. Deixa eu só abrir aqui o meu caderno de respostas, porque às vezes pode ser que me confunda isso aqui. Ok, então vamos lá. Putting off where necessary. Leave the space empty if the sentence is already complete. Então, coloque o of onde for necessário. Deixa o espaço vazio, ou deixe o espaço vazio, se a frase já estiver completa. Ok, o primeiro. All cars have wheels. Então, já está completa, porque lá em cima a gente viu que depois do all, pode ou não pode usar? Depende, né? Aqui no caso do cars, não precisa, não precisou. Ok, na segunda, none of this money is mine. Então, nenhuma parte desse dinheiro é minha. Então, aqui foi preciso colocar o of. Ok, vamos para o terceiro. Ok, terceira frase. There were problems at the airport and some flights were canceled. Ok, então houve alguns problemas no aeroporto e alguns voos foram cancelados. Ok, pessoal, aqui precisa de of ou no? No. No. No, it's correct. Hã? It's correct. It's correct, it's complete. Então, não precisa. Some flights. Ok. For some, the films I've seen recently have been very violent. Ok, então, aqui precisa ou não precisa de of? Precisa. 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 Então, some of, alguns dos filmes que eu assisti recentemente. Então, eu estou especificando, não são os filmes em gerais, são os filmes que eu assisti recentemente. Ok. Professor, Oi, pode falar. você me colocou de co-host porque eu não estou recebendo os convites do pessoal para ser admitido. Oi, Gabriela, eu tinha colocado sim, mas pode ser que não tenha dado certo. Deixa eu conferir aqui. Gabriela. Não tinha dado certo. Pronto. Agora sim, valeu. Ok, obrigado. Ok, vamos para o quinto. Joe never goes to museums. He says that all museums are boring. Então, o Joe nunca vai a um museu, nunca visita um museu. Ele diz que todos os museus são cansativos ou são chatos. Ok, aqui vai precisar de of or not? No. Not. Por que não, gente? Está falando de todos os museus. Isso, é geralzão, tá generalizando todos os museus e não os museus de Paris. Se fosse os museus de Paris, aí seria all of Parisian museums are boring, ok? Então aqui ele está falando de todos os museus. Ok, 6. I think some people watch too much TV. Ok, so what about it? E nesse, precisa de of ou no? No. No. Ok? I think some people. Ok, então está falando em geral também. Algumas pessoas. Não está falando as pessoas da minha sala, as pessoas da minha família. Está falando de algumas pessoas em geral. Ok, 7. Do you want any of these magazines or can I throw them away? Você quer alguma dessas revistas ou eu posso jogá-las fora? E aí, precisa Aí de... o off. Precisa. Precisa. porque eu estou falando these magazines, essas magazines, né? Essas revistas. Então, eu estou definindo quais são. Ok, 8. Kate has lived in London most her life. Ok, então a Kate mora em Londres a maior parte da vida dela, ou tem morado, né? Ela ainda mora lá. Ok, então e agora? Vai ter que usar of or no? Off. Yes. Sim. Sim. Vai precisar de of, porque eu estou falando da vida dela. Eu não estou falando da vida de todo mundo. Estou falando da vida dela. Ok, 9. Joe has lived in Chicago all his life.
Vai o off. Ok, vai. Opcional. Aqui é opcional. Aqui tanto faz, ok? Por quê? Porque é all, ok? Então, quando é all, é opcional. Então, tanto faz. Pode tanto ser assim quanto com o of. Ok, let's go to 10. Most days I get up before 7 o'clock. Então, a maior parte dos dias eu acordo, eu me levanto antes das 7 horas. Ok, então aqui vai ser com of ou sem of? Sim. Sem, exatamente. Hã? Without off. Without. Então, por quê? Porque eu estou falando dos dias em geral. Eu não estou especificando se são dias da semana, se são dias no final de semana, né? Então, é geral. Ok, 11. I usually have a little sugar in my coffee. Então, geralmente, eu tenho um pouco de açúcar no meu café, ou eu coloco, né? Aqui o have, o verbo ter, vai ser traduzido como colocar. Então, geralmente, eu coloco um pouco de açúcar no meu café. E aí, precisa ou não precisa? Precisa. Precisa. Por quê? Eu estou falando de um açúcar específico ou estou falando de qualquer açúcar? Do you say little sugar? Aham. Nós vimos na aula de terça-feira. Uhum. Principalmente porque, lembra que eu falei que, por exemplo, em refeições e substâncias, líquidos, nós consideramos como incontáveis, uncountable. Então, sugar é um uncountable, então eu uso little antes dele. E aí, pessoal, eu estou falando de um açúcar em específico? Eu estou falando de açúcar mascavo? Eu estou falando de açúcar refinado? Ou eu estou falando simplesmente de açúcar? Qualquer açúcar. Eu estou falando simplesmente de açúcar, qualquer tipo de açúcar. Ok? Então é geralzão. Então, não preciso. Ok. Então se fosse I usually have a little mascavo sugar. I don't know how to say in English. Isso, aí seria Aí little of mascavo sugar. ok. Uhum. Okay. 12. They won the lottery a few years ago, but they spent most of the money. Então, eles ganharam na loteria há alguns anos, mas eles gastaram a maior parte do dinheiro. E aí, vai precisar de of ou não? Sim. Vai. Porque aqui eu estou falando de um dinheiro específico. Qual o dinheiro? O dinheiro que eles ganharam na loteria há alguns anos. Eu não estou falando de dinheiro em geral. O dinheiro que eles ganharam. Ok. Então, óbvio, né? Ok. Let's go to the second one. Vamos para o segundo exercício. Choose from the list and complete the sentences. Use of, some of, most of, where necessary. Ok, então, escolha da lista abaixo e complete as frases. Use of, com some of, most of, onde for necessário. Ok, então as palavras que nós temos aqui é accidents, que significa acidentes, birds, que significa pássaros, European countries, países europeus, her friends, os amigos dela, her opinions, as opiniões dela, my dinner, meu jantar, my spare time, o tempo livre, meu tempo livre, the buildings, os prédios, the players, os jogadores, the population, a população. Ok, primeiro e segundo já foram feitos. I haven't read many of these books. Então, aqui eu especifiquei, né? Eu não li a maioria destes livros. Não é que eu li a maioria dos livros, todos os livros. É destes livros específicos. Então, por isso que eu usei o all. All cars have wheels. Então, todos os carros têm rodas, porque eu não defini quais carros, né? Ok, terceiro, I spent much gardening. Primeira coisa, vamos ver aqui qual que cabe com eu gastei muito jardinagem. Spare time? Spare time. Isso. Spare time. Não é eu gastei, né? Eu gasto. Ou seja, eu passo muito do meu tempo ou eu passo muito meu tempo jardinagem?
Much of my spare time. Então, of my spare time. Ok? Por quê? Porque eu estou falando do meu tempo livre. Eu não estou falando do tempo livre de todo mundo. É o meu. Ok? Então, por isso que precisa do of. 4. Many are caused by bad driving. Então, muitos são causados por direção perigosa ou irresponsável. Ok, então muitos o quê? Accidents. Accidents. Ok, eu estou falando de acidentes em geral, ou estou falando de um acidente específico? In general. In general. Ok, então eu estou falando em geral, então vai ser só accidents. Many accidents. Muitos acidentes. Ok, 5. It's a historic town. Many are over 400 years old. Então, esta ou aquela, né, é uma cidade histórica. Muitos ou muitas têm mais de 400 anos. O que vai ser? Many of the building. Isso. Many of the buildings. Ok, aqui eu usei o of porque eu estou definindo quais são os prédios. Eu estou falando dos prédios da cidade histórica e não dos prédios em geral, de todos os prédios do mundo. 6. When Emily got married, she kept a secret. She didn't tell any. Então, quando a Emily se casou, ela manteve segredo. Ela não contou para ninguém. Então, ela não contou para ninguém. Como é que ficaria aqui? Any Of her friends. Of her Of friends. her friends. of her friends. Então, ela não contou para nenhum de seus amigos. Então, não são os amigos em geral, são os amigos dela. Ok, 7. Not many people live in the north of the country. Most live in the south. Então, a maioria das pessoas... Nossa, como é que traduziria isso? Not many. Não muitos? Não muitos seria poucos, né? Então, poucas pessoas moram no norte do país. A maioria do quê? Of the population. Isso, of the population. Eu posso colocar negativo assim? Not many people? Pode. Uhum, Pode. pode. Ok, 8. Not all can fly. For example, the penguin can't fly. Pinguim é o quê? Pinguim. Ah, Hã? pinguim é pinguim. Mas é um tipo de quê? Uma ave. Um tipo de ave. Então, a ave em inglês é birds, né? Pássaro. Ok, então, nem todos... All birds. All Bird. birds. Isso, porque eu estou falando de todos os pássaros aqui, né? Ou não todos. Então, not all birds can fly. Ok. 9. Our team played badly and lost the game. None played well. Então, nosso time jogou pessimamente, muito mal, e perdeu a partida. Ninguém jogou, ou nenhum jogou bem. Nenhum o quê? Of the None of the players. The players. player. Of the players. Perfeito. Porque aqui eu estou falando dos jogadores que jogaram o jogo. Eu não estou falando de todos os jogadores do mundo. 10. Emma and I have different ideas. I don't agree with many. Então, a Emma e eu temos ideias diferentes, divergentes. Eu não concordo com a maioria do quê? Ou a maioria o quê? Of her Of opinion. her opinions. Of her opinions. Ok, então eu não concordo com muitas das opiniões dela. Essas são as opiniões dela e não as opiniões de todo mundo. Ok, 11. Sarah travels a lot in Europe. She has been to most. Então, a Sarah viaja muito dentro da Europa, ou pela Europa. Ela já esteve na maioria o quê?
European Most countries. of European countries. Of European countries. Exatamente, porque eu estou definindo quais são os países europeus, não são todos os países do mundo. Ok, 12. I had no appetite. I could only eat half. Ok, então eu não tinha ou eu não estava com nenhum apetite. Eu pude comer metade, apenas metade. Metade do quê? Of my dinner. Of my dinner. Exatamente. Então, eu estou falando do meu jantar. Não estou falando de todos os jantares. Ok, 3. But we can use my dinner only, right? Because it's half. I could only eat half my dinner. Ah, verdade. Exato. Obrigado aí. Ok, então os dois são possíveis. Tanto com of ou sem o of, porque é half, né? Ok, próximo. 3. Use your own ideas to complete the sentences. Então, use suas próprias ideias para completar as frases abaixo. Primeiro já foi feito. The building was damaged in the explosion. All the windows were broken. Nossa, parece que esse livro ele tá bem, né? Ele tá bem coincidindo com a Europa. Ok, então, os prédios foram danificados na explosão. Todas as janelas foram quebradas. Ok, então, todas as janelas. Okay? Próximo. We argue sometimes, but get on well most of... E aí, alguém me dá uma ideia do que colocar? Most of the time? Isso, most. Ok, mas aqui o of já tá, né? Então, most of the time. Ok, então, nós discutimos às vezes, mas nós nos damos bem a maior parte do tempo. 3. I went to the cinema by myself. None of wanted to come. Então, eu fui ao cinema sozinho. Nenhum dos quiseram vir. E aí, o que vocês sugerem? My No- friends. My friends. My friends. Nenhum dos meus amigos. Ok, 4. The test was hard. I could only answer half. Então, a prova foi difícil. Eu pude responder apenas a metade Of it. of it. Pode ser. Of it. Mas se for of it... Opa, aí half it não existe, né? Então vai ter que ser com of. É obrigatório. Half of it. Ok, mas e se fosse the questions? E aí? Como é que ficaria? Half the questions. Half of the questions. Pode ser, aí é opcional, tá bom? Metade das perguntas ou half the questions. Ok, 5. Some of you took at the wedding were really good. Ok, alguns dos blá 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 você pegou no casamento estavam muito bom. Pegou aqui, deixa eu ver uma coisa. Ok, aqui o verbo took. O que a gente faz? Pode ser foto, não pode? Pode. Então, some of The pictures you took. pictures you took. Exatamente. Então, algumas das fotos que você tirou no casamento estavam realmente muito boas. Ok, 6. Did you spend all I gave you? No, there's some left. Você gastou todo o que eu te dei? Não. Ainda restam alguma coisa. Ok, então, o que seria ali? Money. Money. Ok, então, o que eu preciso? Eu preciso do off or not? I think we can say, did you spend all of the money or all money? Ok. Sim. Então, tanto faz. Aqui eu posso colocar o of or not. Ou não. Ok. 4.
Complete the sentences. Use all of, some of, none of, it, then, us, all of it, some of them, etc. Ok. Então, vamos completar as frases usando essas expressões aqui, essas primeiras, mais um objeto pronominal. Ok. These books are all Sarah's. None of them belong to me. Então, estes livros são todos da Sarah. Nenhum deles pertence a mim. O verbo belong significa pertencer. Ok, vamos para o segundo. How many of these books have you read? Everyone. Ok, então, como é que ficaria aqui? Quantos desses livros você leu? Como é que ficaria? All of them. All of them. Aham. Teacher, I didn't understand this question. Você não entendeu o propósito dela? Ou tipo... Não, o sentido mesmo. Quantos livros você leu? Aí esse final, everyone. Eu não entendi o sentido. Por exemplo, quantos desses livros você leu? Todos eles. Cada um deles. Ah, entendi agora. Aham. Tá bom. Ok, 3. We all got wet in the rain because had an umbrella. Então, nós todos ficamos molhados com a chuva porque um guarda-chuva. Tínhamos um guarda-chuva. Hã? Aqui eu estou falando aqui eu estou falando de we. Qual que é o objeto pronominal que é compatível com we? Some of us. Ok, mas aqui está falando All of us. todos foram molhados. None of us. Se todos None molhados... of us. Hã? Não. None of us. Porque como todo mundo se molhou, então ninguém tinha. None of us. Nenhum de nós. None of us. Ok, 4. Some of this money is yours and is mine. Ok, e agora? Alguma parte desse dinheiro é sua e é minha. Some of it. Some of it. Ok, então, parte desse dinheiro é sua e parte dele é minha. Ok, 5. Many of my friends have traveled a lot, but has ever been to Africa. Então, muitos dos meus amigos já viajaram muito, mas nunca foram à África. None of them. None of Some of them. Aham. Então, none of them. Por que aqui vai ser none? Porque eu coloquei o but. Eu coloquei o mais. Não podia ser também só? But some of them has ever been... Não, porque daí vai conflitar, né? Então, porque ficaria assim, ó, se você colocasse o some of them, ficaria o seguinte: muitos dos meus amigos já viajaram muito, mas alguns deles já estiveram na África, entendeu? Sim. Então não vai fazer sentido por conta do mas. Tá. Pra negar, né? Ok. 6. Not all the tourists in the group were Spanish, were French. Então, nem todos os turistas no grupo eram espanhóis. Alguns, né, provavelmente, ou nenhum deles eram franceses. Some of them. Isso, alguns deles, né? Então, some of them. Alguns deles, some of them, eram franceses. Ok, 7. I watched most of the film, but not... Então, eu assisti a maior parte do filme, mas não All of it. All of them. all of it, né? All of it. Aham. Porque eu estou falando de um filme só. Então, it. Ok, the last one, a última frase. He told us his life story, but was true. It was all invented. Então, he told us. Ok, então ele nos contou a história de vida dele, mas era verdade.
Era tudo inventado. None of it. None of it. Se era tudo inventado, então nada era verdadeiro. None of it. O que é que te lembrou isso, Gabriela? Essa frase. Tá. A série, né? Aham, sim. É a série So, pre- que eu falo so, para. so predictable. Sim, exatamente. Eu só penso nessa série agora. Ok, pessoal. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não? Não. Ok, certo. Lembrando que no final desse livro de gramática tem exercícios extras. Então, é só ir lá e fazer exercícios extras. Mas deixa para fazer amanhã, ou no sábado, no domingo, para refrescar. Se fizer hoje, não vai ter muito efeito, porque a gente já fez isso aqui. Ok? E também é só colocar na internet. Coloca isso aqui, né? All, of, most of, no, none of, e você vai achar um monte de exercício. Tem muita coisa na internet.